Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Adriel Barros. É um prazer estar aqui com você. Hoje é dia 4 de janeiro de 2024 e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você que já está chegando nesse vídeo, não deixe de comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. E nesse exato momento já curta esse vídeo, tá bom? Curta esse vídeo para que a plataforma veja que é relevante e envie para outras pessoas. Você é um agente de milagres, você é um agente de Deus, então não deixe de pregar o Evangelho. Você prega o Evangelho quando você dá um clique aí e envia esse vídeo para alguém, envia esse canal para alguém, que alguém vai ouvir essa ministração e vai ser tocado por Deus, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra para o seu coração, eu creio que Deus vai falar poderosamente. Vamos ao texto? Gênesis capítulo 13, nós vamos utilizar 3 trechos dessa ministração, desse texto, amém? Versículo 2. Era Abrão muito rico. Versículo 5. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. Versículo 10. Levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão. Ló viu que a terra era bem regada, como o jardim do Senhor. Versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos, olha para desde o norte para o sul, desde o oriente para o ocidente, porque essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, e a seus filhos. Olha que palavra poderosa, meus irmãos. Eu quero contextualizar e aplicar na sua vida algo que vai mudar o seu coração, vai mudar o seu espírito, e você vai ser tocado por Deus. Olha que interessante. Ló foi adotado por Abrão. Ló não tinha perspectiva nenhuma de vida, mas Abrão tinha a unção de Deus sobre ele. Abrão tinha a bênção de Deus sobre ele. Ló é adotado, é criado, cresce, ganha bens, riqueza, gados, rebanhos e terras, e ganha tendas. Ele é um homem agora poderoso, como também Abrão é. Porém, os funcionários de Ló e os funcionários de Abrão começaram a brigar, porque havia muitos gados, havia muita riqueza, e há uma decisão feita: vamos nos separar. Toda ruptura gera um mal-estar, mas toda ruptura também serve para crescer e também serve para abater. Para uns uma ruptura faz elevar, para outros a ruptura faz descer. E esse é o ponto-chave. A ruptura que você fez, ela está debaixo da autorização de Deus? Debaixo daquilo que Deus tem para você? Se sim, pare e ouça a voz de Deus. E o tempo é parar. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer que os dois eram ricos. A Bíblia vai dizer que Ló olha para um lugar bonito e fala: é para lá que eu vou. E ele prossegue para esse lugar. Ele olha um lugar que aos seus olhos é agradável, mas para o coração de Deus não era o melhor lugar. Contudo, ele vai para perto de Sodoma e Gomorra, antes dessas cidades serem extirpadas, serem destruídas. Porém, a Bíblia já deixa claro que naquele lugar já havia homens ruins, homens que cometiam maldade e desagradavam o coração de Deus. Mesmo assim, Ló evita qualquer coisa e vai. E o versículo 13 deixa bem claro: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Quando uma pessoa vive em erro, vive em pecado, ela não erra contra alguém, mas ela erra contra o próprio Deus. Então há uma importância em você se livrar dos pecados, vencer no sangue de Jesus e prosseguir. Ló, porém, não se atentou a isso. Ele procurou um lugar e foi. E o que eu quero falar para você, nem sempre é tempo de tomar atitude. Nem sempre é tempo de você olhar para algo e falar: eu vou. Olhar para o outro lado e falar: eu vou. Tomar atitudes desesperadas, inesperadas. Atitudes sem pensar, atitudes sem orar, sem ouvir a voz de Deus. É tempo sempre de parar e ouvir a voz de Deus. Sabe aquela frase: cada coisa de uma vez? Cada coisa de uma vez? Vá uma coisa por vez. Houve uma ruptura? Amém. Agora o que eu devo fazer? Houve um desafio? Amém. E agora o que eu devo fazer? Há uma situação? Amém.
E agora o que eu devo fazer? Buscar ao Senhor. O que eu devo fazer é clamar a face de Deus até que Ele responda. Ló vai para uma cidade ruim, mas Abrão fica parado no mesmo lugar. Porém vem a voz de Deus para ele e fala assim: vai para tal lugar. A voz de Deus veio para ele e disse: olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste e para o oeste. Tá vendo tudo isso? Eu vou te dar. De repente o que falta para sua vida romper é parar e ouvir a Deus. De repente o que falta para você avançar é parar e ouvir a voz de Deus na sua vida, a voz do Senhor te orientar. Não adianta você querer andar por caminhos tortuosos, por caminhos que para os seus olhos é bom. Bom é você olhar para o Senhor e prosseguir para aquilo que Ele tem para a sua vida. Mais do que isso, Ló ele vai para uma terra, e muitos de vocês já conhecem a história, e eu vou contextualizar para que você possa compreender. Ló vai para uma cidade que é ruim, estende os seus campos até a entrada dessa cidade, depois passa a habitar naquele lugar. E o capítulo 14 vai dizer que existe uma guerra lá em Sodoma e Gomorra. Reis se juntam e vão contra aquela cidade. Ló está no meio do furacão. E quantas vezes nós entramos em maus lençóis por pegar uma prova, uma situação difícil de alguém e trazer para a nossa vida, pela gente entrar em guerras que não são nossas, por a gente fazer coisas que Deus não pediu, por não ouvir a voz de Deus. E aí a gente fica em maus lençóis. Porém, Abrão, ele tem uma aliança com pessoas que estavam envolvidas naquela guerra e consegue novamente livrar o seu sobrinho. Ele livra o seu sobrinho daquela situação embaraçosa. O seu sobrinho vai embora. E sabe o que acontece? Ele recomeça em outro lugar, longe daquele povo, longe daquela situação que te levou a ficar mal? Não é isso que ele faz. Ló, infelizmente, ele volta para o lugar do erro. Ele volta para o lugar da humilhação. Ele volta para o lugar onde nada vai bem, onde cada vez as coisas estão ficando pior. E quantas vezes nós insistimos em erros, nós persistimos em coisas que não vão nos levar para perto de Deus, que pelo contrário vai nos afastar, vai nos fazer errar, vai nos fazer ir cada vez pior. Nós precisamos pensar, parar e seguir a Deus. Falar: se Deus mandou, eu vou. Se Deus não mandou, eu fico parado. Mas seguir a direção de Deus para nossas vidas. Mais do que isso, é importante ouvir a orientação de Deus e seguir de forma correta. Tomar a decisão correta em cada momento. A história vai dizer que passa um tempo e Deus vê que a maldade daquele povo aumenta. Vê que o mal está imperando. E nele chega um cheiro desagradável. Não chega a adoração. Chega algo horripilante. E ele fala: tenho que destruir essa cidade. Novamente, Abrão intercede pela vida de Ló. E Abrão fala: Deus, se tiver 50 justos, o Senhor poupa aquela cidade? Deus responde: eu poupo a cidade. Se tiver 45 justos, você poupa a cidade? Deus responde: eu poupo a cidade. Se tiver 40, o Senhor poupa? Deus responde: eu poupo. Se tiver 35 pessoas corretas diante de ti, você poupa a cidade? Deus diz: eu poupo a cidade. Mas lá não havia essa quantidade de pessoas. Quizá houvesse 10 pessoas. Oxalá se houvesse 10 pessoas. Quem dera se houvesse pelo menos 10 pessoas. Mas não, apenas uma família estava caminhando, de certo modo, perto de Deus. Ou que era imputado como justo, colocado como justo naquela cidade. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Apenas esses 4 personagens. Anjos aparecem a Ló e falam: vamos destruir essa cidade. Você precisa de imediato ir embora. Não deve ficar mais aqui. Você deve abandonar esse lugar e ir para outra região. Ló não dá ouvidos. Passa uma noite. Os homens falam: precisa ir embora. Acorda Ló e suas filhas e sua esposa e fala: vão embora. Ló apela para que seus genros vão com eles, mas eles não vão.
e sobe apenas a família de Ló. Engraçado que uma tomada de atitude errada é rápido a gente fazer. Uma tomada de atitude assertiva a gente fica protelando. A palavra do momento é procrastinação. E quantas vezes você tem procrastinado naquilo que Deus te enviou para fazer? Quantas vezes você tem deixado de fazer? Mas já estou no final e quero concluir essa ministração dizendo que Ló sobe e a orientação é: não olhe para trás, não deixe o seu coração para aquilo que ficou, não deixe o seu coração para aquilo que está para trás, mas olhe para frente que tem algo poderoso, olhe para frente que o futuro é bom, olhe para frente que existe algo de Deus para a sua vida. Infelizmente, a mulher de Ló tem o seu coração posto no passado, ela olha para trás e não fica mais em vida, não fica mais em vida. Ela não fica mais em vida. Até quando você vai olhar para trás e vai perder suas forças? Até quando você vai olhar para trás e se sentir morto? Até quando você vai olhar para trás e deixar tudo que Deus preparou no futuro para você? Até quando? Eu quero dizer para você outro personagem. Abrão parou, esperou a voz de Deus, e a voz de Deus vem para ele e diz para onde ele deve ir. E orienta para ele onde ele deve ficar, como ele deve fazer. Mais do que isso, a obediência faz com que ele seja cada vez mais guardado por Deus, cada vez mais protegido por Deus, cada vez mais abençoado por Deus. Depois desse episódio, Abrão se encontra com um sacerdote. E esse sacerdote chamado Melquisedeque, ele é um rei, ele presenteia Abrão. E Abrão fala: obrigado pelos presentes. Mas mais do que isso, uma pessoa abençoa ele. Olha as palavras que Abrão ouve: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. De repente você tem lutado de tantas maneiras, mas pela sua própria força, e nada deu certo. Mas o versículo deixa claro: bendito seja o Deus Altíssimo, que tem entregado os teus adversários nas tuas mãos. Há um poder nessa palavra. Porque por mais que você tenha provas, com a força do seu braço você não vai conseguir. Mas quando você coloca a sua confiança em Deus, Ele mesmo te entrega os seus adversários. Ele mesmo elimina as guerras. Ele mesmo vem com vitória. Ele mesmo vem com mudança e com transformação na sua vida. E a palavra que eu tenho para você nesse dia é essa: anda na presença de Deus, cumpre tudo que Deus tem para a sua vida, ouça a voz de Deus, pare, espere, não fique com pressa, retire a ansiedade e siga o que Deus tem para você, porque seguindo o que Deus tem para você, a vitória é garantida. E eu quero terminar essa ministração dizendo para você: espera no Senhor, que Ele tem vitória. Espera no Senhor, que Ele tem bênçãos para você. Espera no Senhor, que Ele tem proteção. Espera no Senhor, que Ele tem direção. Espera no Senhor, que Ele tem o melhor dele para você. Que Ele tem o melhor dessa terra para você. Que Ele tem o melhor da presença dele para você. Que Ele tem o melhor das bênçãos dele para você. Da orientação dele para você. E eu quero orar com você. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nesse momento eu oro por esse meu irmão, essa minha irmã, que escuta essa ministração, que vê esse vídeo. Essa pessoa ficou até aqui porque ela crê que o Senhor é o Deus que faz coisas grandes. Nós queremos pedir perdão por todas as vezes que não escutamos a sua voz. E dizer: Senhor, estamos preparados para escutar a sua voz e seguir. Escutar a sua voz e prosseguir. Escutar a sua voz e ser diligente, Senhor, em cada ato que o Senhor nos pediu. Que o Senhor nos conserve escutando a sua voz, entendendo, Senhor, tudo que o Senhor diz e acreditando, Senhor, tendo esperança de tudo que o Senhor falou, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém. É bênção de Deus. Obrigado por você ter ficado até esse momento do vídeo. Não se esqueça, Deus é contigo. Pare para ouvir a voz dele. Ele tem muito para você.
Para você que ficou até nesse momento nesse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e também ativar as notificações, para que cada vez que esse áudio ou esse vídeo chegar até você, ser postado aqui, você possa acompanhar de imediato. Deus abençoe a sua vida poderosamente e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até mais. Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Tchau, tchau.